o giro do mercado. Neste vídeo, vou apresentar sob o ponto de vista fundamentalista como a empresa Copasa, com o código de bolsa de valores CSMG3, se compara com a Sanepar, com o código de bolsa de valores SAPR4, além de apresentar os indicadores fundamentalistas que eu utilizo. Afinal, apesar da crise hídrica, as empresas vêm demonstrando resultados crescentes e as ações estão descontadas, ou seja, cenário perfeito para o investidor de longo prazo para avaliar esses ativos. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Se for novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ativo Virtual. E nesse vídeo eu vou fazer a comparação entre as duas empresas, Copasa e Sanepar, considerando os ativos de bolsa de valores CSMG3 com SAPR4. Primeiramente vou apresentar as duas empresas, depois vou trazer para vocês pontos relevantes dos resultados do segundo trimestre de 2021 de ambas as empresas, apresentar os indicadores fundamentalistas que eu utilizo para quando eu estou cogitando adicionar um ativo na minha carteira e na sequência vamos fazer a comparação. Então, a Copasa, ela possui sede em Belo Horizonte e está entre as maiores empresas de saneamento básico do Brasil. As ações da Copasa são integrantes do novo mercado, que é o segmento que exige maior compromisso com regras de transparência e governança corporativa. As atividades fins da empresa são abastecimento de água potável com captação, tratamento e a distribuição de água tratada até o consumidor final. Além disso, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A Copasa atingiu em dezembro de 2020 640 concessões para a prestação dos serviços de abastecimento de água, atendendo a 11,8 milhões de pessoas por meio de 5,5 milhões de unidades consumidoras. Em relação aos seus serviços de esgotamento sanitário, o número de concessões em dezembro de 2020 já era de 310. Na mesma data, eram atendidas 8,3 milhões de pessoas com serviços de esgoto por meio de 3,8 milhões de unidades consumidoras. Na avaliação de governança, o nome da empresa é Companhia Saneamento de Minas Gerais, Copasa MG, com o código de bolsa de valores CSMG3, subsetor Água e Saneamento, o mesmo para segmento de listagem, tag along de 100% justamente porque é novo mercado. O free float da empresa são incríveis 50%, garantindo total liquidez para o investidor. E o principal acionista, com 50% das ações ordinárias, é o Estado de Minas Gerais. Para quem quiser tirar dúvidas sobre os resultados e demais informações relacionadas, a empresa disponibiliza ri.copasa.com.br, que é a relação com o investidor. E é de lá que vamos tirar todas as informações apresentadas neste vídeo. A Sanepar é a companhia de saneamento do Paraná. É a melhor do setor na avaliação do Jornal Econômico, no ranking que leva em consideração indicadores como receita líquida, lucro e endividamento. A Sanepar ficou à frente das grandes empresas de saneamento como Sabesp, Corzan, Copasa, Sanasa, Cesan, Embasa e Cagesse. A avaliação de governança dela, temos Companhia de Saneamento do Paraná, como sendo o nome da empresa. O código que estamos vendo aqui é o SAPR11, mas ela também possui os códigos de bolsa SAPR4 e SAPR3. O subsetor é Água e Saneamento, com o segmento de listagem Água e Saneamento, tag along de 100% e um free float excelente de quase 80%. O principal acionista é o Estado do Paraná, ou seja, é uma empresa basicamente do governo, e caso vocês tenham dúvidas sobre os resultados da empresa ou sobre as decisões que estão sendo tomadas, recomendo que vocês acessem ri.sanepar.com.br, que é o site de relacionamento com o investidor. Para que vocês tenham uma noção da amplitude de Sanepar, ela atende 346 municípios, com 57,5 mil quilômetros de rede de água, mais de 75% de cobertura de rede de esgoto, 2,3 milhões de ligações de esgoto, com 100% de cobertura de rede de água, 3,27 milhões de ligações de água, 38,5 mil quilômetros de rede coletora, e possui investimento de 2016 a 2020 de 4,65 bilhões de reais. Bem, só lembrando que este não é um vídeo de revisão dos resultados do segundo trimestre de 2021 das empresas, mas aqui eu quero trazer para vocês fatos que são relevantes do porquê cogitar as duas empresas, sendo que, no momento, todo mundo fala das elétricas,
e poucas pessoas estão olhando para as empresas de saneamento básico justamente por conta da crise hídrica. Mas eu falo para vocês, momentos de crise são os melhores momentos para a gente reavaliar se determinado ativo faz sentido entrar na nossa estratégia de investimento. Notem que estratégia de investimento não é comprar empresas no topo do valor dela, quando você está olhando para um gráfico de periodicidade mais longa. O que a gente precisa fazer é determinar se o momento é propício para o investimento, investir constantemente para melhorar o nosso preço médio, sempre fazendo uso de empresas de setor perene que entregam boa lucratividade. E é exatamente isso que as duas empresas estão fazendo. A despeito da crise hídrica, como vocês podem ver, Sanepar entregou no segundo trimestre de 2021 uma receita líquida de mais 10,7%. E quando comparado os 6 primeiros meses, 4,3%. O lucro líquido saiu de 284 milhões de reais para pouco mais de 331 milhões de reais. E a dívida da empresa possui uma alavancagem de 1,5 vezes, comparando dívida líquida com EBITDA. Então a Sanepar está indo muito bem, e tão bem que ela conseguiu ainda resultados excelentes na margem operacional dela, no segundo trimestre de 2021 com mais de 45% e nos 6 primeiros meses 44,2% a mais. E eu recomendo que vocês vejam o vídeo que eu vou deixar aqui no card da análise do segundo trimestre de 2021 da Sanepar. E lá tem vários insights que vocês com certeza poderão utilizar para avaliar a empresa se ela faz sentido entrar na carteira de vocês. Vamos ver como é que está a Copasa. A Copasa teve uma receita líquida de quase 10%, pouco abaixo da Sanepar, e aumentou um pouco seus custos operacionais, em 1,1%. Como eu chamei a atenção de vocês para os resultados do segundo trimestre de 2021 no vídeo que fizemos aqui no canal, ela teve um crescimento forte em outras despesas líquidas de 17,8%, porém praticamente inexpressivo perto do caixa que a empresa tem de 22 milhões e meio, comparando 22,4 milhões de reais com 19 milhões de reais no segundo trimestre de 2020. Fato esse que não abalou em absolutamente nada os resultados da empresa, porque como vocês podem ver, a dívida líquida da empresa se mantém com um múltiplo de 1,3, quando comparado com o EBITDA. Então uma situação ainda mais controlada do que a própria Sanepar, com 1,5. E algo que a Copasa fez muito bem nesse período foi aumentar o seu lucro líquido, que disparou 62%, saindo de 146 milhões de reais para pouco mais de 237 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Então, um feito realmente sensacional que a Copasa teve, e eu também recomendo que vocês vejam um vídeo que eu vou deixar aqui no card da análise do segundo trimestre de 2021 da Copasa. E quando olhamos os proventos pagos por Sanepar, no seu ativo SAPR4, podemos ver que a empresa sempre pagou dividendos, desde 2008 regularmente, com grande crescimento a partir de 2011, até chegar ao seu auge em 2019. Teve uma queda em 2020, mas como vocês podem ver, nos 6 primeiros meses de 2021, ela já supera metade dos resultados de 2020. E como vocês podem ver em 2021, ela não está ficando para trás em relação a 2020 e tem potencial para ultrapassar os proventos pagos de 2020. Quando olhamos para a Copasa, também posso afirmar que ela sempre pagou dividendos, porém 2015 realmente foi o pior ano de Copasa. E olhando o histórico de proventos pagos da Sanepar e comparando esse histórico de proventos com a Copasa, podemos ver que a Sanepar sempre pagou com mais regularidade e com aumento de dividendos ano após ano, algo que conseguimos ver que Copasa não conseguiu fazer desde 2016. Ela teve um leve crescimento até 2010, redução até 2015, crescimento forte 2016 a 2018, grande queda em 2019, 2020 foi um ano excepcional para a Copasa e em 2021, como podemos ver, está muito atrás de 2020 nos pagamentos de seus proventos. Isso torna a empresa ruim? Não, pelo menos sob o meu ponto de vista. É claro, vocês precisam avaliar se faz sentido para vocês a Copasa de acordo com a governança da empresa e o objetivo que ela possui. Então, novamente, convido que vocês vejam o vídeo aqui do canal com a minha análise do segundo trimestre de 2021 da empresa para vocês avaliarem o quanto essa empresa faz sentido para vocês. Então agora vamos falar dos indicadores fundamentalistas que são importantes sob o meu ponto de vista para serem observados quando vamos escolher uma empresa para colocá-la na carteira. Mas só lembrando, esse vídeo não é uma indicação de compra e nem de venda de nenhum dos ativos que estão sendo apresentados aqui, ok? O primeiro deles é o PL. O PL significa preço sobre lucro. Então procuramos empresas que têm um PL abaixo de 15. E isso significa que 15 é o múltiplo da relação entre o preço que está sendo cotado com o lucro que a empresa consegue gerar.
E esse indicador com um múltiplo acima de 15 pode significar que a empresa está sobrecomprada e isso se tornar um problema para o investidor, porque estaria comprando uma empresa com um custo de mercado maior do que realmente a empresa possui. Só lembrando que toda vez que a cotação sobe, o valor de mercado da empresa sobe também. E quando se compara o valor de mercado da empresa com todo o lucro que ela consegue gerar, é que a gente consegue esse indicador. Na sequência, vamos falar do ROI. O ROI é o retorno sobre o patrimônio. Isso significa dizer quanto que a empresa consegue ter de retorno sobre aquilo que ela possui de valor patrimonial. Então, quando a empresa apresenta um ROI acima de 10%, significa que a empresa consegue administrar bem os seus recursos para poder torná-la bastante lucrativa. Então, quando tem um ROI alto, significa dizer que a empresa pode retornar bons valores em suas receitas e logo aumentar sua lucratividade. Para esse fim, eu busco empresas que têm um ROI acima de 10%. Na sequência, a margem líquida. A margem líquida é quanto a empresa consegue gerar de valor para os seus produtos ou serviços. Então, para cada serviço ou produto que custe R$100, minha expectativa aqui é encontrar que R$10 desses R$100 sejam de lucro líquido. Então, a margem líquida, ela mostra quanto que a empresa consegue gerar de lucro líquido para cada real gasto. E nesse caso, eu espero encontrar empresas lucrativas mais do que 10%. E isso para poder gerar um bom valor de dividendos. Na sequência, o fator de endividamento da empresa, que é a dívida líquida dividido pelo EBITDA. E só lembrando, o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Então, quando a gente compara a dívida líquida da empresa, que é quanto ela deve ao mercado, dividido pelo EBITDA, significa dizer que a gente encontra ali um múltiplo para nos dar um norte de quanto tempo a empresa gastaria para quitar a sua dívida e assim a gente saber se ela está controlada. E nesse caso, eu busco empresas com um múltiplo menor ou igual a 3. E isso significaria que a empresa citada ela conseguiria quitar toda a sua dívida em até 3 anos. O próximo é o EV sobre EBITDA, semelhante ao dívida líquida sobre EBITDA, porém aqui é comparando seu valor intrínseco, e aí no caso significa Enterprise Value, que é quanto a empresa vale no mercado. E isso dividido pelo EBITDA. Então, quando a gente olha para esse indicador, e é importante não olhar para esse indicador sozinho, mas olhando o seu EV e depois o seu EBITDA, para poder entender se de repente o mercado não está precificando o EV demais. E isso traria uma distorção nos nossos resultados. Mas esse indicador EV sobre EBITDA tem o objetivo de saber quanto tempo a empresa gastaria para poder gerar o seu valor de mercado com base no EBITDA. E aí, no caso, eu estou procurando empresas que o EBITDA é tão alto, capaz de superar em até 10 anos. Na sequência, o CAGR receita 5 anos, ele precisa ser maior do que zero. E por que maior do que zero? Porque o Compound Annual Growth Rate significa a taxa de crescimento anual composta da empresa e, nesse caso, estamos olhando para as receitas nos últimos 5 anos. Então, se a empresa possui qualquer coisa acima de 0%, significa dizer que a empresa está sendo rentável nos últimos 5 anos. E é exatamente isso que procuramos, empresas rentáveis. E por último, e muito importante, o Dividend Yield também. Embora, muito falado aqui no canal, não devemos olhar para as empresas apenas para o Dividend Yield dela atual, porque isso pode trazer alguma distorção para a nossa análise. Afinal de contas, uma empresa pode ter gerado um dividendo extraordinário que acabou aumentando o dividend yield naquele ano, e aí o investidor desavisado compra a empresa por conta de um dividend yield alto. E depois se frustra nos próximos anos, porque a empresa não é capaz de manter aquele dividend yield que ela tem demonstrado. E neste caso, eu busco encontrar empresas com dividend yield maior do que 5%, porque quando a gente olha para esse conjunto de indicadores, eles se falam entre si e facilita não ser pego de surpresa por indicadores que trazem distorções. Então, se a gente tiver uma empresa com um dividend yield altíssimo aqui, muito maior do que 5%, possivelmente teremos um PL distorcido, ou uma margem líquida distorcida, ou um EV sobre EBITDA distorcido, ou até mesmo o CAGR receita 5 anos também distorcido. E isso vai indicar para a gente que aquele dividend yield não é verdadeiro, ou seja, ele não vai se manter para o longo dos próximos anos. E quando falamos de formação de carteira de dividendos e investimento de longo prazo, é exatamente isso que queremos. Uma empresa que consegue ter mais previsibilidade de caixa quanto possível. E por essa razão, os setores perenes são os melhores para que a gente faça os nossos investimentos com visão de longo prazo e foco em dividendos. Bem, meus amigos, agora que vocês já sabem o que cada indicador desse faz e como eles funcionam, podemos comparar, então,
a Copasa com a Sanepar para que vocês tirem as conclusões de vocês baseado nesses indicadores fundamentalistas. Mas antes da gente prosseguir, eu gostaria muito de pedir a vocês que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, porque isso vai fazer com que o vídeo seja mais relevante no YouTube, fazendo com que essa mensagem chegue para mais pessoas. O objetivo do canal é fazer com que as pessoas se instruam e consigam investir melhor. Então, se vocês compartilharem o vídeo, vocês também ajudam as pessoas a terem mais informações e, com isso, tomar as próprias decisões para o patrimônio delas. Então, para aqueles que puderem apoiar o canal e ajudar as pessoas, eu já deixo o meu muito obrigado. Então, começamos aqui com o dividendo. E como vocês podem ver, a Copasa está com 19,91% contra a Sanepar com apenas 4,99%. E por que foi importante assistir o vídeo em todas as etapas que eu mostrei para vocês, de todos os slides que eu mostrei? Porque se você tivesse adiantado o vídeo para ver exatamente neste ponto, certamente você iria dizer: Copasa melhor. E como podemos ver, pelo menos no quesito Dividend Yield, a Copasa está mostrando um indicador de 19,91% com o acumulado do ano de 2020, porque afinal de contas, esse Dividend Yield é dos últimos 12 meses. E como vimos, a Sanepar tem pagado muito mais regularmente, com dividendos crescentes, tendo problema apenas no ano de 2020 e 2021, com potencial para se recuperar. Então, embora a nossa ferramenta tenha dado o primeiro lugar para a Copasa, nesse quesito, como investidor de longo prazo, podemos ver claramente que o primeiro lugar é da Sanepar e não da Copasa, que tem o maior dividend yield dos últimos 12 meses. Olhando para o PL, esse sim podemos comparar, as duas estão muito próximas. Como vocês podem ver, 5,62 de múltiplo para a Copasa e 5,93 para a Sanepar. Então, olhando para dentro do setor, faz sentido a comparação, não há ponderação aqui, apenas que Sanepar, sob o ponto de vista de lucro, ela está mais cara do que a Copasa. E o mesmo acontece quando olhamos para o patrimônio das empresas, porque a Copasa está com 0,8, ao passo que Sanepar está com 0,84, o que significa que a Copasa está 20% mais barata em relação ao seu valor patrimonial no mercado e Sanepar 16%. E quando comparamos então o custo da empresa em relação ao que ela arrecada, também podemos notar que Copasa está com o melhor indicador de valor, com um múltiplo de 3,85 versus 4,43. E no caso da margem líquida, como podemos ver, incríveis 21,09% da Sanepar contra 17,15% da Copasa. Então, a Sanepar consegue mostrar uma excelente relação de custos da sua operação versus o retorno que ela consegue dar de proventos. E como vocês viram nos relatórios que eu apresentei das empresas, a alavancagem de 1,5%, ou seja, 1,49% para a Sanepar, versus a alavancagem de 1,3%, ou seja, 1,24% para a Copasa. Então, a Copasa ainda consegue ter um controle de endividamento melhor do que a da Sanepar. O ROI das empresas praticamente empatado, com 14,21% para a Copasa e 14,15% para a Sanepar. E quando olhamos o histórico de proventos da Sanepar versus o histórico de proventos da Copasa, já podemos ver que isso tem tudo a ver com as receitas. Afinal de contas, como vocês podem ver aqui, a taxa de crescimento anual composta das receitas dos últimos 5 anos, a Copasa demonstra 6,86% de crescimento, ao passo que a Sanepar demonstra 10,07%. Em resumo, as duas empresas são excelentes empresas do setor que elas estão. Os indicadores da Copasa estão melhores do que da Sanepar de uma maneira geral, porém, claramente vocês conseguem ver que existe uma diferença muito nítida quando o assunto é dividendos das duas empresas. E aí eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm interesse que eu faça uma avaliação de investimentos das duas empresas através de uma simulação, como já fiz outras aqui no canal. Afinal de contas, assim vocês poderiam ter uma noção em relação aos dividendos da empresa, ao invés de olhar apenas os indicadores fundamentalistas delas. Por quê? Copasa ganhou nessa briga, embora Sanepar demonstra mais estabilidade de pagamento de dividendos. Então deixe sua opinião nos comentários abaixo. E um último comentário que eu faço com vocês a respeito de Sanepar é que no dia 15/8 eu fiz uma publicação do vídeo que falava do resultado do segundo trimestre de 2021 da empresa, onde eu mostrei que a empresa estava 7,5% mais barata em relação ao mercado. Notem que, na mesma semana, considerando o preço de fechamento do dia 13, onde estou apontando a seta, era de aproximadamente R$ 3,90. 4 dias depois, houve uma grande massa de investimentos que, como vocês podem ver, seguindo a mesma linha do valor de sexta-feira, de aproximadamente R$ 3,90, a ação disparou 7,5%. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês acreditam que os indicadores fundamentalistas também influenciam
nas cotações da empresa. Como vocês podem verificar no vídeo da análise dos resultados do segundo trimestre de 2021, que eu publiquei no dia 15/8, podem comparar na sequência que eu fiz a avaliação do PL, onde eu mostrava que estava 7,5% mais barato, e na mesma semana a empresa subiu 7,52%, como vocês podem ver aqui no gráfico com as cotações da semana. A sequência aqui é dia 23, 24 e 25, onde houve queda. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês acreditam que os resultados das análises fundamentalistas se influenciam também nos resultados das cotações dos ativos. Deixe a opinião de vocês no comentário abaixo, inclusive se vocês já investem em alguma das duas empresas. Afinal de contas, a opinião de vocês pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.